E aí, gente, era esse aqui. Esse é mais episódio do Princípio Econômico. Também vou fazer um posteriormente, talvez amanhã, se Deus permitir, sobre inteligência artificial no podcast da Data Science, né? Que é mais de tecnologia. Então, eu vou falar um pouco sobre inteligência artificial geral. Mas agora eu vou falar sobre o livro Security Analysis do Graham, Benjamin Graham, né? E do Dodge, que fala sobre Value Investing, né? Foi um livro, assim, fundamental pro Warren Buffett, né? O Buffett, ele aprendeu muito com o Graham. Ele foi mentor dele, o Graham, do Buffett, né? Embora ele teve visões diferentes posteriormente. E esse livro, basicamente, é chamado de a Bíblia de Value Investing, né? Value Investing, o foco é investimentos de longo prazo, com assets que você sabe o que você está investindo de uma forma bem, assim, clara. Em que você investe com base numa coisa chamada Net Present Value, ou o valor descontado é associado a cash flows futuros, né? Então, tu sabe que aquela ação ela tá abaixo do valor de mercado que ela vai ter no futuro. O valor descontado do futuro dela em relação a. É, o quanto ela vai gerar no futuro de lucro, né? De, não de lucro necessariamente, mas de fluxo de caixa contínuo. Embora, dependendo da indústria, isso não necessariamente seja tão importante. For uma indústria mais Tesla da vida. Por exemplo, eu vejo o reporte financeiro da Tesla, você vê cash flow negativo. Normal, porque eles precisam de cash flow constantemente para fazer mais investimentos, né, na empresa. Questões óbvias de indústria, né? Você tem uma taxa de depreciação maior, enfim. Mas o grande ponto é que esse livro, ele é extremamente importante nesse tema. E ele bate também com várias visões do meu ponto de vista econômico, né? Então eu tenho visões de economia mais voltada contra a hipótese do mercado eficiente, por exemplo. Tenho alguns dos autores que fazem os prefácios desse livro, né? Como o Seth Kaplan, acho que Klarman, na verdade, né? Lawrence e outros autores. Tem um que vai falar, por exemplo, contra a hipótese do mercado eficiente, contra o modelo KPM, contra o modelo MPT, Modern Portfolio Theory, modelos que a gente vê, por exemplo, em relação a ações, né? Perdão, a options, né? Você tem modelos como Black-Scholes Equation, que são modelos algorítmicos aplicados para o mercado de opções. Tem a sua validade porque o mercado de opções depende de coisas que são diferentes em certos aspectos, né? Porém, eu creio que, em muitos aspectos, esse livro bate muito com a minha visão econômica, né? Então, a próprio Graham tinha visão mais de economia comportamental já naquela época, esse livro é de 1940. Embora a edição que eu tô falando sobre é a sexta. Tá na descrição, a referência. Mas você tem essa questão de que, de fato, o que move o mercado são questões comportamentais. É a ação humana. Em outras palavras, né? Ele não usa Mises, né? Não cita Mises. Não sei nem se lê o Mises. Mas, no fim, eu creio que bate muito com a visão de Mises em relação à ação humana em si. Como a economia de fato funciona, né? A visão deles era muito também de segurança, né? De você... eles fazem a questão de especulação, investidor especulativo versus aquele que, de fato, é o investidor mais ponderado nas suas opiniões, nas suas visões associadas a tema. E não é que o tema é aplicado somente para títulos e ações, como eles aplicam mais, né? Eu creio que isso é aplicado para o mercado de forex, de câmbio, de moedas, né? Commodities, até criptos. Em tudo isso você pode sim ter value investing. Value investing não é só no mercado específico, mas todo o mercado de investimentos em geral. Ele, por exemplo, fala contra, de certa forma, ele critica o mercado de mortgage bonds, que é de títulos associados. Não títulos, né? Investimentos associados a empréstimos imobiliários. Então, o banco basicamente, ele. Por exemplo, quando o banco ele te empresta dinheiro pra. Tá, você vai comprar um apartamento na planta. Você pega dinheiro do banco, o banco te dá o dinheiro. O cara que. A empresa recebe o dinheiro. O banco te paga na promessa que você vai pagar com juros. Então o banco vai ganhar mais do que ele emprestou.
Tá gerando juros continuamente, um lucro associado a esse empréstimo. Só que não é só isso que ele ganha. Ele ganha também em securities, né, instrumentos financeiros que monetizam ainda mais essa transação. Então, e vende para o exterior. Então, se tinha uma coisa chamada, por exemplo, anteriormente CDOs, né? Que é Credit Default Obligations, né? E o termo credit tem a ver com crédito, né? Tem a ver com o investimento numa possibilidade de pagamento futuro. Então, por exemplo, investidor ao redor do mundo pode investir num ativo na Europa que tinha um, uma hipoteca imobiliária americana dentro dessa bundle, né? Dentro dessa security, né? Então, dentro de vários investimentos tinha aquele. Toda a crise de 2008 foi causada por isso. Mas a crise de 2008 não foi causada pelo fato de que, de fato, credit default obligations eram imorais, né? Pelo contrário. É porque as pessoas poderiam usar isso pra fazer fraude, né? E qual que era a fraude na crise de 2008? A fraude foi exatamente fraude imobiliária, né? Os caras vendiam esses empréstimos, essa hipoteca para pessoas que não podiam pagar. Mas qual que era o ganho aqui? Como isso virava um investimento de pagamento futuro de crédito no exterior, eles falsificavam dados que aquelas pessoas tinham recursos para, de fato, facilmente quitar essa dívida, esses juros da dívida. E esse security era, no fim, cotado no mercado exterior como se fosse um AAA, né? Como se fosse um investimento que seria pago com certeza. Então alguém do exterior investiria nesse CDO, né? Nesse Credit Default Obligation. Então, muitas formas de investimento são investimentos em promessas para pagar. De alguém externo, né? De um terceiro. Não tem nada a ver com o banco ou com a pessoa que pega hipoteca. Alguém externo investir nessa promessa de pagamento, que é um juros que está recebendo dinheiro, e você tem. E o banco ganha com isso. O banco fez bilhões de dólares assim. Bancos do mundo todo. E o Graham critica isso, porque na verdade, já na época dele, essas formas de investimentos com lastro associado à hipoteca podiam ter muitas fraudes. Aí eles falam, você tem que ter muito conhecimento, muito acesso à informação, que na época dele o SEC, né, que é a organização lá do setor de investimentos no geral dos Estados Unidos, que regula as coisas. Ela, embora permitiu o Glass-Steagall Act, né, que permitiu depósitos, o mercado de depósitos e de investimentos se juntaram nos anos 90, né, que foi um erro, ela regulou muito o mercado na época do Graham em relação a coisas que não tinha antes. Então você tinha mais informação pública, as empresas agora tinham que ter informação associada aos seus reportes financeiros, coisas que anteriormente não eram divulgadas ao público. Isso para proteger os investidores, né? Então você está investindo numa empresa que tem informação sobre ela, essa informação é verídica. Só que nem sempre essa informação é verídica. Porque eles podem dizer, talvez, que cash flows nunca mentem, mas talvez em várias partes do reporte financeiro de uma empresa podem ter coisas que não são exatamente como dizem. Tem, por exemplo, formas pro forma de você divulgar suas tabelas financeiras, né? Tem formas de divulgação do ponto de vista contábil que meio que engana. Você tem meio que uns macetes bancários que engana. Mas talvez cash flows nunca mentem. Mas o grande ponto é que tu tem que ter conhecimento de fato do que você está investindo. Tem um exemplo que eles citam, por exemplo, de um cara que fez investimento numa indústria automobilística. Só que ele foi lá nessas empresas pra ver. Ele não ficou assim, obviamente naquela época não tinha computador, basicamente. Mas ele não ficou, tipo, sei lá, vendo reporte financeiro da empresa. Ele foi lá e ver se de fato era aquilo que ele pensava, né? Em várias filiais. Então tu vai investir no Walmart, por exemplo. Como que tá o Walmart hoje em dia? Tu foi no Walmart, tu vai no Walmart, tu consegue analisar a inovação que o Walmart fez recentemente? Se o público de fato tem um flow ali de pessoas indo continuamente,
tá tendo um crescimento, talvez aquisições. É muito interessante quando você vê, por exemplo, empresas adquirindo outras empresas. Por exemplo, a Meta. Ela adquiriu o Instagram, o WhatsApp. Só essas aquisições, entre outros avanços, já poderiam dizer que as ações delas iam subir no futuro. Querendo ou não, subsidiárias acabam fazendo um valor maior em relação à empresa. Embora ele dê um exemplo no mercado de acho que é biotecnologia, não lembro, agricultura, de que a empresa tinha acho que 4 subsidiárias, não, 5 subsidiárias. Uma estava indo mal e os investidores eles simplesmente apostaram contra essa empresa e acabou fazendo a falência no caso, né? Por que tiraram dinheiro dessa empresa, né? Sendo que era só uma que estava indo mal. Ele vai falar muito sobre irracionalidade no mercado. E no ponto de vista prático aqui, são pessoas práticas aqui, pessoas da área de investimento de uma forma prática. Você tem que ver as coisas de um ponto de vista mais comportamental de investimentos. Tem várias situações que as escolhas elas são baseadas em narrativas econômicas, políticas. Não tem uma racionalidade ali. A gente na economia não são racionais, no geral. Na maior parte do tempo são irracionais. Então a maioria das pessoas agem na emoção. Mesmo hedge funds. E cometem erros, né, nessa questão. Então é muita emoção, assim. Transações são ações de pessoas. A economia é sobre a ação humana. Mises estava certo. Quem acha que a economia é sobre apenas. A gente pode definir como um sistema físico, né, de partículas, num sistema de equilíbrio termodinâmico. Cara, tu tá em outro mundo, cara. Seus predicados e pressupostos já estão errados. E disso tu só vai vir merda. Então, tipo, por exemplo, eu curto economia física do ponto de vista de ler sobre. Mas eu não creio que seja tão útil quanto ela afirma. Tava lendo alguns artigos de economia física hoje. E eu já tinha lido outros também, já falei sobre esse tema no podcast. Nas aulas 20 e pouco, sei lá. E é um tema que tem muitos problemas, cara. Por que economia física tem problemas? Porque você assume coisas que talvez tenham sim um valor estatístico. Você tem que interpretar semanticamente, mas não necessariamente seja útil. Quando as pessoas pensam, não, econofísica você precisa manjar, senão você não consegue entender. Se você fazer algorithmic trade, né? Trade com algoritmos, aí é outra história. Agora, do ponto de vista de vale investing de longo prazo, algoritmos não, eles não funcionam na métrica de longo prazo, é curto prazo. São milissegundos. Você tem caras que mexem com chaos theory e coisas do tipo, é investimento. Que vão aplicar métodos de econofísica, métodos de análise combinatória, enfim. Mas o grande ponto é que aí são investimentos de extremo curto prazo. Milissegundos aí de relação de investimentos. Não é muito sobre qual empresa é melhor do que a outra. São como eu posso usar esses números que eu tô vendo para gerar pequenos lucros continuamente. Então não é sobre ganhos de longo prazo com um yield alto, né? Como o próprio Value Investing né? Então o Value Investing ele não é algorítmico, né, de certas formas. Mas eu creio que o próprio Graham ele era a favor de estatística, né? Porque ele mesmo nesse livro ele fala sobre como o Graham e o Dodge, né? Como estatística é útil, mas não é uma bala de prata, né? Não é um fim em si mesmo. Tipo, te ajuda, obviamente, mas não é uma bala de prata, né? Então eles falam sobre muitas questões assim. E tem alguns. Os prefácios também da sexta edição também são muito bons, né? Tem o do próprio Buffett, né? Porque ele tem até uma versão com anotações dos próprios autores, né? Então, eu queria ver esse livro, né? Mas tem do Seth, por exemplo, Klarman, né? Que ele vai falar um pouco sobre hedge funds, ele vai falar um pouco sobre a hipótese do mercado eficiente, que provavelmente o Graham seria contra. Na verdade, o mercado não é eficiente. Por isso que tem possibilidade de ganhos. Não é um random walk, né? Não é uma caminhada randômica de Wigner. Um modelo de física que não é aplicável na economia, na minha opinião. Chaos Theory
Não é um movimento browniano, como a gente entende no chamado de itocálculos, né? Que é um método aí aplicado aí para economia, essencialmente, né? Um curso de economia mais voltados para matemática. É falado sobre itocálculos, né? Uma forma de cálculo específica que é bom para opções e coisas do tipo. Mas o grande ponto é que em Value Investing você tem que ter noção do conhecer a empresa, conhecer a commodity que você está investindo. Eu creio que commodities futures são uma forma de investimento que você pode ter a Value Investing. Talvez o Graham não pensaria dessa forma, mas eu criei dessa forma. Talvez o Buffett talvez não precisaria dessa forma, embora ele já investiu muito em commodities. Mas eu creio que dessa forma que você pode ter futures que você tenha um conhecimento tão amplo sobre sobre algodão, sobre o trading de arroz, sobre o trading de petróleo. Você vê uma oportunidade política de queda e você sabe que vai subir daqui a 30 anos, ou meses. E você vê a oportunidade, por exemplo, quando teve a queda na época da Rússia e Ucrânia, da guerra, né? Que causou uma queda nos preços de petróleo. Aquela hora era de comprar. Ou era uma alta, né? Perdão, era uma alta no preço. Na verdade, aquela era a hora de vender, né? Pra quem tinha antes. Mas aquela não era a hora de comprar. Você tem que comprar. Mas se você comprasse uns 2 meses. Ou. Cara, no dia que você ouviu que ia ter a guerra, tu já poderia comprar. E falar, cara, eu vou comprar isso aqui por 6 meses. Com certeza. Um future de 6 meses aqui. Com certeza vai dar bom, né? Embora você não soubesse quando ia explodir essa questão do petróleo, né? Mas é natural e tal. O 7 vai falar, por exemplo, como é importante você investir em empresas que têm bons managers, né? Bons, bons gerentes que de fato diminuem custo, aumentam eficiência, inovação, que de fato são sérios em relação às questões da empresa. O Buffett usa o termo mente de dono, né? Tem que investir em empresas que têm um gerente, né? Não CEO apenas, né? Mas gerentes que têm a mente do dono, a mente de crescimento. Como eu vejo muito do gerente o general manager da Tesla, né? Não sei se é o mesmo, né? Mas eu vi lá o perfil dele no LinkedIn, achei interessante. Então, é muito falado sobre emoções, né? Que você não pode ser dado emoções, você não pode ser dado a, a flutuações da massa, né? Você não vai com a massa. Tu olha as narrativas econômicas, você não age com a massa, né? Com o pensamento, eu vou dar o Google aqui quais ações que pagam mais dividendos. Quais ações que estão quentes em 2025? Eu vou ver um vídeo. Cara, se você quer, de qualquer forma, muito ou pouco, investir com o objetivo de apenas seguir o efeito manada de alguns. Então tem, por exemplo, aqueles caras. Tem documentários contra isso, né? Tem um documentário francês de uma. Eu não lembro o nome. Exatamente do grupo. Uma TV francesa, né? E fala sobre mercado financeiro, né? E teve um que era sobre os gurus de coaches financeiros, né? Então, os caras que ensinam a pessoa. Segue meu portfólio de investimentos. No fim, é tudo balela pra ganhar dinheiro. Não com investimentos, mas em cima das pessoas que querem empreender, de fato. E a pessoa meio que vira um guru que só ganha dinheiro com o curso que vende, né? O que é um problema, né? Porque você não vê, por exemplo, o Buffett e o. E o. E o. Qual é o nome do outro cara? Esqueci o nome. Você não vê os CEOs da Berkshire Hathaway fazendo um curso de investimento. Dando aulas, né? Não, vou dar uma aula aqui, magna aqui, com tantas pessoas. Nada contra, né? Uma eu curto uma G4 Capital da vida. De fato tem um ensino ali, mas tem uma diferença entre uma G4 Capital e outros assim, outros não, né? Eu acho que não vou colocar a G4 Capital na mesma coisa. G4 Capital é mais uma coisa de um ensino de pessoas que ganharam dinheiro com outras coisas, né? Com empresas de fato. Depois foram pra esse mercado de ensino, né? E não tem nada errado nisso. O problema é a pessoa que ela é mais um ensino, talvez, sofista, talvez. Esse é o problema. Mas eu curto a G4 Capital, por exemplo. Embora eu não consuma exatamente os produtos dele, né? Não sei como é de fato. Pra quem souber nos comentários aí, né? Enfim.
Mas o grande ponto é que você não pode ter uma visão de massa, né? Isso é uma coisa que eles falam bastante. É, eles citam um gráfico da crise de 2008, na página 31, da introdução na segunda edição. Eu achei bem interessante, né, ver a queda em 1932 do mercado industrial americano, né? E você vê um boom inicial, né? O Rothbard fala sobre a crise de 1929 para frente, né? Como uma relação de aumento em desregulação bancária. A crise antes disso, né, dos Estados Unidos também foi assim. Teve uma crise anterior, na década de 20. Não, antes da década de 20. Foi antes, acho. 1918, eu lembro. Que também foi causada dessa forma. Normalmente as crises que a gente vê, na maioria dos países, crises sérias, foram crises causadas pelo sistema bancário. E normalmente, por exemplo, na crise de começo do século passado, nos Estados Unidos, foi uma crise causada por, sei lá, tantos bancos, né, dezenas, foi para centenas e centenas de bancos. E você vê um crescimento em expansão de crédito, maturitismo mismatch, né, que você pegar emprestado de curto prazo por uma taxa de juros menor e vender por maior. Tem várias formas de aumentar a expansão de crédito. Reservas fracionárias, né? Que é basicamente você ter menos reservas do que o capital que você tem de fato, que você cria. Capital exógeno na economia, né? Que você cria inflação no nada. Só que essa crise, ela é interessante porque você vê um boom. E em crises normalmente causadas por bancos, normalmente você vê um boom. A crise de 2008, você vê um boom no mercado imobiliário. Você vê um boom em investimentos de derivativos e CDOs e CDS, né? Que é Credit Default Obligation, swaps, né? Também é uma forma de investimento em crédito. Por sinal, o Dodge e o Graham falam bastante sobre investimento em crédito. Promessas de pagamento. O grande ponto é que normalmente esses bons eles são causados por expansão de crédito. O Rothbard ele bate muito nessa tecla nos livros dele, né? Tem também um prefácio do Roger Lowenstein que ele fala sobre um tema que é importante nesse livro, né? Que é o intrinsic value. É o valor intrínseco. O valor intrínseco não tem a ver com o valor intrínseco no ponto de vista econômico histórico. Do ponto de vista o valor daquela ação de fato, daquela commodity. No future daquela commodity. É uma especulação no caso, né? O valor aquele título. O valor intrínseco é o valor que, com a informação pública que você tem sobre aquele sistema, porque a privada é crime, né? É insider trade, mas com a versão pública que você tem daquele sistema, da empresa. Então, vamos supor que eu quero investir numa empresa petrolífera do Cazaquistão. Eu vou colocar dinheiro que é boa? Não. Eu vou entrar no site, eu vou entrar. Se tem site, né? Eu vou ler reportes financeiros se estão disponíveis. Eu vou ler tudo que eu puder. Se tiver outra língua, eu vou usar alguma coisa pra traduzir, né? Se tiver, sei lá, a língua lá que eles usam no Cazaquistão, sei lá, se é russo, se é sei lá o que. Escandinavo, não sei. Então eu vou tentar entender o que tá acontecendo ali. Mas se eu não tivesse acesso a isso, eu não vou investir na empresa. Basicamente, essa é a lógica que alguém deve ter em relação a isso, né? Intrinsic value é a relação. De fato, eu tenho o valor descontado dessa empresa? De fato, ela tá. O preço de mercado dela tá abaixo do que deveria? Com base nos future cash flows dela, né? Você tem também uma relação histórica dos cash flows atuais. Mas nem só pro future cash flow, é exatamente o que a empresa faz. Por exemplo, NVIDIA. Tu não precisa saber muito de computação para investir na NVIDIA. Eu já li artigos sobre como funciona placas de vídeo. Mas isso não me faz saber mais sobre a NVIDIA. Eu tenho que saber no mercado competitivo global da NVIDIA. No mercado de placas de vídeo. Qual empresa é superior a elas? Eles, por exemplo, importam chips de Taiwan. Eles são dependentes de Taiwan. Então, quais empresas que eu já fiz no vídeo, nas aulas sobre investimento do canal, sobre as principais empresas de chips, que uma delas é em Taiwan, né? Então, se tem empresas que dependem daquela de Taiwan, eu investir nela deve ser bom, né? Porque ela sempre vai ter um future cash flow futuro grande. Também se tem bastante, por exemplo, reportes financeiros dessas empresas, bastante investimento em pesquisa e desenvolvimento. Obviamente você pode dissipar capital nisso, né? Vamos supor que 50% do que você investe em pesquisa e desenvolvimento não dá retorno. É um problema, né? É mais fácil você diminuir o budget, né?
O manager, ele tem que saber, cara. Não é porque eu pus mais dinheiro no pesquisa de desenvolvimento que de fato vai gerar mais retorno. Por exemplo, em IA, você tem retornos que até anteriormente demoravam bastante tempo. Se você investisse em empresas de IA nos anos 70, tu não ia receber nada, cara. Ia só se ferrar. Agora, nos anos 90, também ia se ferrar. Agora, nos anos 2000, em 2008 lançou o paper fundamental em Deep Learning. Então aí começou a ter a mudança. Com a vida de Deep Learning mudou bastante coisa. A vinda de Transformers, né, modelos de linguagem. Mas esses avanços, eles não dependem de uma empresa que tá fazendo pesquisa e desenvolvimento. Depende de N fatores, né? Pessoas privadas que vão avançar em questões que ninguém saberia que... Nem as pessoas mesmo saberiam que teria esse avanço. Então, a pesquisa acadêmica, ela avança em etapas que não são controláveis, né? Então, foi investido muito dinheiro, né? Em inteligência artificial nos anos 70, 80. Mas não teve retorno. Teve 2 invernos da IA, porque não teve retorno, né? Tu pensava, pô, eu pensava que isso daqui ia dar retorno. Já tinha modelos de linguagem, assim, primitivos nos anos 80 e 90. Aparecia em TV e tal, mas era muito básico, era um sistema heurístico, né? E não um sistema que aprendia. Por exemplo, o paper de IA fundamental aí, embora Gradient Descent, descida de gradiente seja um tema que vai desde... agora eu esqueci o nome, é um francês. É um matemático francês, até tava lendo um artigo dele recentemente. Dos primeiros papers, assim, que tratou de gradient descent de uma forma diferente. Descida de gradiente em cálculo, né? Isso foi extremamente importante para o paper de 1984, né? Que é Learning with Backpropagation Errors, né? Que fundou a inteligência artificial de certa forma, moderna. Não foi um resultado que eles chegaram primeiro, né? Teve outro paper também falou sobre esse tema num jornal de matemática. Mas 10 anos atrás, se não me engano, ou 6. O próprio Hinton, numa entrevista, fala sobre isso, mas eu já li também esse paper que é citado por ele. Mas o grande ponto é que avanços seguem em picos, pela graça de Deus, né? Que vai dando conhecimento ao ser humano, que não tem como você prever. Então, você investir em prestigiar naquela época seria burrice, só que você não sabe o futuro. Ninguém sabia que em 2008 ia lançar tal, o paper da Deep Learning, que isso de fato ia mudar tudo. A lei de Moore também permitindo esse avanço, né? Modelos de linguagem. Essa vibe, por exemplo, do ChatGPT, investimentos em empresas como a OpenAI, DeepMind. A própria Microsoft comprou a OpenAI em certo momento. A DeepMind foi comprada pela Google, que é a Alphabet, né? Em certo momento. A DeepMind eu gosto mais, né? Mas o grande ponto que eu quero citar aqui, né? É que tem coisas que você não tem como saber o futuro, cara. Não tem como você saber. Só que pensa, uma pessoa que sabe mais sobre inteligência artificial, ela tem muito mais chance de saber qual empresa ela deve investir nesse setor, que tá no hype, do que em outra. E talvez não necessariamente tenha o inverno da IA posteriormente. Teve no século passado? Teve. Vai ter de novo? Talvez, não sei. Porque o uso dela tá muito alto, só que o hype tá muito grande. E o hype, ele é sempre acima do uso, né? Então, por exemplo, eu usei a beta do ChatGPT 3, quando foi disponível ao público, no lançamento. Me inscrevi na beta, antes de lançar. Eu falei com ela antes no nível, assim, o maior nível da época até então. Tipo, na beta, né? Até fiz vídeo no canal, mas antes disso, tipo, meses antes, eu já tinha, eu teve um tempo limite, né? Depois de, tipo, uma semana eu não consegui mais usar. Porque você tinha que pagar, né? Mas eu podia usar por uma semana, um mês ali. Eu não lembro exatamente quanto tempo, se foi 2 semanas, 3. Mas o grande ponto é que quando eu vi pela primeira vez, nossa, eu tive um hype inicial. Cara, eu literalmente perguntei qual o jutsu que o Pen usa contra o Naruto, né? E ela respondeu. E eu achei muito interessante. Só que com o tempo esse hype foi diminuindo em mim, porque eu vi mexendo e vi que não era tanta coisa assim. Eu achei muito interessante você, por exemplo, trocar linguagem de uma linguagem para outra, né? De pegar por exemplo, você tem uma linguagem em Python, você troca para C++. Automaticamente, vê a velocidade do algoritmo.
É muito bom pra quem é programador. Você quer testar a velocidade do seu algoritmo e polindo ele pra você ir testando, até mostrar pro seu chefe, de repente, bom, do ponto de vista de programador, olha, a minha velocidade do algoritmo tá cada vez mais eficiente, enfim. E se demonstrar isso de uma forma prática usando um software que faz isso, de IA, né? Mas essas coisas, elas são exatamente pra diminuir o custo, tá? Esse é o ponto do setor. Mas o grande ponto é que você tem que entender o tema. Você não pode simplesmente investir em empresas petrolíferas na Europa sem conhecimento. Por exemplo, na França. Na França tem uma lei que eu já li recentemente que proíbe várias formas de exploração de petróleo lá. Por que eles fizeram isso? Porque eles não têm petróleo. Se eles tivessem, eles teriam que explorar, porque eles poderiam, o governo poderia arrecadar mais dinheiro. E a agenda deles também, progressista, enfim. Mas o grande ponto é que você tem várias questões legais também que podem fazer empresas que você investe se ferrarem. Tem que saber coisas do país, né? Você não investe. Eu sou da visão que investir no Brasil é uma idiotice. Então, eu aprendi num curso da Universidade de Geneva, é isso, mas eu creio que é uma base real pra isso, né? Então, você pode investir na Adidas, na Nike, pra que você vai investir na Riachuelo, cara. Tipo, qual que tem maior valor de mercado futuro? Você pode investir na Gucci, cara. Na Hermes. Você manja desse tema, né? Pra que você vai investir na CIA, cara? Nem sei se tem capital público. CIA, mas... As empresas de roupa que estão no Bovespa, cara. Com todo respeito. Não, deve ter... Tipo, se você vê uma oportunidade, um IPO, ou uma empresa que você confia, tipo, sei lá, Ambev, sei lá. Legal, mas quem tem a mentalidade só no Brasil, eu não entendo por quê. Tem medo de investir fora? Sei. Mas enfim. Então você tem essas relações que são explicadas no livro, né? Então tem uma página, por exemplo, que vai falar sobre a relação entre valor intrínseco e fatores do preço de mercado, né? Então você tem a diferença entre especulativo e de investimento. Investimento, o especulativo você baseia em fatores do mercado, em valores futuros do mercado. Você tem uma questão mais técnica de gráficos, coisa do tipo, estatística, possibilidade de mudanças contínuas que você não sabe no futuro, atitude do público em relação a esse tema que você vai usar como base para isso. Essa é a versão especulativa de investimentos. Na versão de investimentos em si, do ponto de vista de value investing, você tem mais em vista valores intrínsecos de valor. Então, eles vão citar aqui, né? Earnings, que é ganhos, dividendos, assets, estrutura do capital e, e outras questões, né? Então, os valores intrínsecos da empresa, normalmente future cash flows é a base, né? Então, eles definem em 4 elementos fundamentais essa relação, né? The security, que é o instrumento financeiro, o preço, o tempo e a pessoa em si. E eles vão falando sobre essas questões. Eu acho que a pessoa em si é muito interessante, porque você tem que ver narrativas econômicas sobre aquilo, né? Então, por exemplo, na época que o Facebook abaixou suas ações, o Meta, né? De forma substancial. Foi por questões políticas envolvendo o Congresso americano. Só que, em várias razões, isso teve uma hora que caiu do nada. As pessoas tiraram dinheiro de lá do nada. Só que essa movimentação, ela não é com base em valores numéricos, necessariamente. Estatística, probabilidade. É com base em, normalmente, hedge funds, ou grupos maiores, ou pessoas mesmo. Por razões mais comportamentais, mais as pessoas agindo de forma contrária à empresa em relação ao seu futuro, esperando que o preço não ia apreciar no futuro, que já era a meta, uma coisa do Quebec tá ferrado. Não foi o caso. Como tá, você devia comprar quando não caiu. Essa é a hora de comprar. Quando uma empresa boa tá na merda, essa é a hora de comprar, porque você sabe que ela é boa. Sabe que ela não vai falir. Tem um exemplo da Amazon, né? Nos anos 2000, que tava caindo em queda, na pós-dotcom bubble, e o próprio Buffett investiu nela quando tava na queda. Porque ele viu que aquela empresa, mas entre aspas, da área de tecnologia na época, uma empresa de internet, ele viu que ela não ia cair pra sempre. Não ia falir. Era uma empresa boa. De fato, não faliu.
Tanto que se você investir na Amazon no longo prazo, tu tá bem da vida. Assim como a Nvidia e tal. Eu lembro de um professor de um curso de investimentos que ele falou, né? Que investiu na Nvidia anos atrás. Não deu muito certo na época pra ele. Ele tirou, depois aumentou. Né? Então, acho que da Nvidia era esperado, cara. Sabe por quê? Porque o mercado de games ele começou a subir, né? Acho que quando o mercado de games começou a subir, e os jovens, né? Que cresceram na época do videogame, começaram a ficar adultos, né? Ter grana, era óbvio que a Nvidia ia crescer. Porque tem uma demanda global em relação a isso pra todo mundo, mas em relação principalmente a homens, né? Que joga mais videogame e tal. Então é óbvio que a Nvidia, as ações iam subir no futuro, né? Eles falam sobre, na página 91, por exemplo, sobre ler reportes semi-anuais, né? Reportes anuais também. Eu lembro de ler um reporte, por exemplo, de uma empresa no mercado imobiliário. E eles tinham reportes em cada semestre. Então, isso é bom também. Então você vê dados da empresa continuamente, vê o que a empresa está fazendo, né? Reportes oficiais, até no exemplo do governo, né? Pra quem, por exemplo, investe em commodities. Eu mostrei nos vídeos do curso de economia sobre commodities no sentido de você ver reportes oficiais do governo americano em relação a consumo, demanda e produção de ovo, de trigo, coisa do tipo. E tu tem um aplicativo do governo federal americano que mostra isso com até dados do documentos oficiais. E se você tem interesse, por exemplo, em investir em empresas americanas nesse setor, isso é muito importante. Você saber como está o setor. Não só trade de commodities, mas empresas nesse setor. Então tu quer aportar um valor significativo, tu tem que ter informação. Quanto mais informação você tem, melhor. Investimento é sobre informação. Economia é sobre informação. Quanto mais informação você tem sobre esse sistema, é um sistema de informação imperfeita? Sim. Mas quanto mais informação perfeita. Perfeita não. Mais informação você tem, melhor. Por isso que insider trade é crime. Se você tem informação privilegiada na empresa, então tá, a empresa vai lançar um produto, a empresa farmacêutica vai lançar um produto novo que cura câncer e Alzheimer, vamos supor. Eu sei que é impossível. Vamos supor que tem uma prova científica muito monstra que isso aqui vai curar. Não foi disponível ao público. Não foi disponível, todo mundo vai investir na empresa. Vamos supor que você soube isso daí 3 meses antes. Esse desenvolvimento era no teste final. Mas você tinha. Você conversa ali com o CEO, o gerente ali. Ó, a gente. Poucos aqui sabem disso, mas isso aqui vai ser nosso produto final aqui. Aí você investe milhões ali. Ou, sei lá. 5 mil reais, 10 mil, 20 mil, não importa. Você investe tudo que você pode. Você vende carro pra investir ali. Só que tu tem uma informação que é adquirida de forma privilegiada, porque é uma informação confidencial, que não é disponível ao público. Nos Estados Unidos isso é crime. Então, qual que é a definição de crime de insider trading nos Estados Unidos? Eu sei que o Rothbard, por exemplo, fala contra insider trading. Eu tenho a minha opinião contra insider trading também. Mas a questão é informação não pública. Se a informação não é pública, seja de caráter privado, tu tá ligando pra pessoas da Nvidia pra saber sobre coisas da empresa, coisas confidenciais. Até por questões de. Também pode ser espionagem corporativa, que também é crime. Embora todas as empresas fazem. Tu pode ser preso, né? Então insider trade é crime. Então tu sabe que vai ter um merger, né? Uma fusão entre duas empresas. Obviamente essas ações vão subir. Só que não é de caráter público. Quando for de caráter público, todo mundo vai investir, né? Duas empresas grandes se fundindo, dois bancos, vamos supor. Como o UBS e SPC anteriormente. É óbvio que vai ficar melhor. Só que o grande ponto é como que você adquire essa informação? Por exemplo, vamos supor que dois funcionários estão discutindo num café, num bar, sei lá, sobre a empresa. Eles não podem investir na empresa porque seria crime, porque eles têm informação privilegiada. E eles não podem, como se diz, falar sobre isso pra ninguém. Nem pra esposa, enfim. E vamos supor que. Porque sabe por que não pode pra esposa? Porque tinha esposa de cara importante na Nvidia, tem documentário que fala sobre isso. Que dedava coisas da empresa e ganhava dinheiro pra outros caras. Então, a esposa consegue tirar tudo do marido se quiser, né? Então na Nvidia, ela falava coisas pra donos de hedge funds. Então ela ganhava dinheiro através disso. Então, e essas conversas não eram gravadas, né?
São documentários que mostram isso. O cara que foi preso por conta disso. Enfim. Então você não pode falar pra ninguém isso daí. Vamos supor que você tá no café e você é uma pessoa que manja sobre o tema. Aí você tá lá comendo seu pão, sua banana split, o milkshake. E você ouve de fundo, e não de forma intencionada, que os dois funcionários estão discutindo sobre um merger, né? Sobre uma fusão de duas empresas daqui a tanto tempo. Que não é disponível público ainda. Que eles não devem falar nada sobre isso. Só que você não ouviu não intencionalmente. Foi crime você ouvir? Não, cara. Tu nem teve a intenção. Uma coisa é você colocar uma escuta nos caras, né? Você seguir os caras, você fazer um espião, né? Eu vou falar, ver o que eles estão falando aqui. Outra coisa é você ouvir de uma forma despretensiosa. Então eu creio que. Eu acho que insider trading, eu acho que é errado quando você tem a intenção de adquirir informações de caráter. Assim, você adquirir informações de forma errada, né? Então, por exemplo, você invadir a empresa e pegar um pendrive com informação privilegiada. Isso é crime. É, tu pagar um funcionário um suborno pra ele dar informação privilegiada da empresa. Isso é crime, na minha opinião. Até de vista de direito natural. Agora, depende da forma que essa informação foi adquirida. Então vamos supor que, sei lá, você tá conversando com alguém da NVIDIA, aí ele solta isso sem querer, cara. Eu não acho que isso seria crime se investir na empresa. Eu creio que insider trading é diferente quando você tem a intenção de você ter informação privilegiada e ter até uma compensação, né? Então o cara não vai se ferrar sem uma compensação que seja boa o suficiente, né? Então, esse é o ponto em si. Então, eu não acho que insider trading seja ruim exatamente. E eles vão citar aqui na página 106 que a visão de investimento é uma operação de investimento na qual, através de análises, promessas de segurança de um retorno satisfatório e operações que não se categorizam dessa forma são especulativas. Operações de commodities, seja em forex, seja o que for, especulativas, são aquelas que você não tem um conhecimento ou uma razão prévia para esse investimento. Eu usei exemplo na última aula sobre o Soros, né? Investindo um short selling, né? Aposta que o pound inglês ia cair em relação ao euro sendo formado. Mas aquilo foi uma base de causa e efeito econômico que ele era óbvio, né? Então, tem forma de você investir no Forex, em commodities. Não é uma coisa diária, cara. Você não pode. Vou investir diariamente, day trade em Forex, cara. Vai ser especulação. A swing trade em Forex. Aí já é um pouco menos. Talvez você tenha uma base política, geopolítica em relação a isso, taxa de juros, enfim, inflação. Que pode. Você entende que padrões do mercado seguem taxa de inflação, a forma que investidores funcionam, enfim. O Fed falando alguma coisa interessante em relação ao seu futuro. Tem coisas que, como o mercado é irracional, tem coisas que é mais na narrativa, né? Sentimento das pessoas. Então as pessoas, elas se movem em relação a narrativas que vão sendo construídas. Então o Fed fala alguma coisa que é interessante e você usa isso como base. O mercado usa isso como base. Então ele vai se mover conforme o mercado. Você tem que entender que o mercado se move com relação a fatores que são especulativos e você tem que entender esses fatores especulativos. Então ele vai dizer que uma operação de investimento pode ser justificada tanto em formas qualitativas e quantitativas, né? Então quanto você tem que pôr numa ação específica assim, com uma margem de retorno correta, assim, especial, né? Existem tipos de investimentos, né? Em empresas, instrumentos financeiros, que você pode ter, no geral, uma relação mais especulativa. Só que o analista, ele foca mais em algo que ele pode estudar, que ele pode realmente avaliar de uma forma muito mais clara, né? O tipo de especulação que eles vão falar como inteligente é tendo o risco que parece justificado apenas em você pesar os prós e contras, né? A forma não inteligente de especulação é que o risco é tomado sem uma
uma adequação à situação em si, né? Então você simplesmente vai na fé, uma fé baseada em gráficos, em talvez dados históricos, que não, por sinal, Mises prova essa relação. Preços de ações não seguem dados históricos bayesianos, né? Essa é a visão correta. Nem marcovianos, de fato, né? Talvez. Mas você tem que ter realmente uma relação desse tipo, né? Então, tem que ter um conhecimento nesse sentido. Na página 140 vai falar da visão do Graham sobre CDOs, né? Sobre como o valor de mercado de compra e de credores de real estate, né? Que é mercado imobiliário em inglês. E como tinha um problema nesse mercado em relação a investimentos em crédito associado à hipoteca, né? Eu citei o Credit Default Obligation, né? CDOs, que são bem conhecidos. Mas ele vai falar que são valores normalmente artificiais, tem uma taxa ali e tal, tem uma função apenas de enganar o investidor da proteção que ele está recebendo, né? Então, às vezes, na crise de 2008 foi isso, né? Foi uma fraude, né? Então, os investidores, eles estavam pensando que estavam investindo em investimentos com base em hipoteca americana, AAA. Isso em banco da... Quem vendia esses troços? Porque os Estados Unidos, ele vende isso daí como asset de investimento para security, né? Pra Europa toda. Tinha banco na Alemanha que fazia essa merda. Banco na França, Suíça, em todo lugar, cara. Vários bancos que praticamente faliram por conta disso. Que esses empréstimos não eram pagos. Isso criou uma bolha de crédito porque os caras investiam em algo que tinha uma promessa de pagamento, só que os pagamentos não eram pagos. Aí você tinha uma criação de dinheiro exógeno que vinha, só que não era... O crédito só vale a pena quando... Que é uma promessa de pagamento futuro. Quando ele é pago, né? Se ele não é pago, uma hora vai dar merda. Uma hora vai ter falta de solvência. Porque todos os bancos, a maioria dos bancos faliram ali nos Estados Unidos. Falta de solvência, cara. Basicamente, tinha Bear Stearns da vida, até empresas de seguros falindo por conta disso. Simplesmente, investimento em hipoteca não te dá retornos seguros, não. Esse é o ponto, né? Aí sobre as questões de seleção, né? A segurança é medida pela ação de direitos contratuais, habilidades de essas obrigações serem efetuadas. Até o CDO, por exemplo, é um contrato, né? Credit Default Obligation. Opções são contratos e tal, com tempo de maturação. Essa habilidade deveria ser mensurada em condições de depressão ao invés de prosperidade, né? Então você mais investe quando as empresas estão na merda do que no bem bom. Então, essa segurança não pode ser compensada por um cupom, uma taxa de cupom alta, né? Em relação a títulos, né? A gente pode falar posteriormente, outra parte. Então, a seleção de todos os títulos de investimentos deveriam ser sujeitos a regras de exclusão e específicos testes quantitativos associados ao governo em si. Então, quando você vai investir agora indo para títulos basicamente você investe no governo. Então, tem títulos de 10 anos, 5, 1, tem de meses, enfim. Normalmente, o yield, né, a porcentagem que você ganha anual é muito maior para títulos de mais tempo. O que você tem que ver é o yield curve. Curva dessa taxa que varia em relação a flutuações de inflação e taxa de juros, por exemplo. E isso o dinheiro não vai render o suficiente como venderia em outros mercados. Então, se você tá... essa visão de que, eu vou investir no tesouro brasileiro, 30 anos, eu vou segurar 30 anos esse negócio, cara. Cara, como eu mostrei anteriormente no livro Margin of Safety, né? Títulos de 10 anos nos Estados Unidos, normalmente os caras saem nos primeiros 20 dias. Ou nos primeiros meses. Eu não fico segurando isso daí por 30 anos. Ninguém segura isso daí por 30 anos, cara. Em média. Até por uma questão de comportamental humana, de discount utility. A gente vê um pouco de economia comportamental. É uma função hiperbólica que as pessoas normalmente elas têm um prazo ali que elas. Um grau de investimento por cada investimento.
no mercado de investimentos que ela tem uma relação de risco temporal desse sistema. E quando você vai ter uma média que uma hora a pessoa não vai simplesmente desistir daquele asset, demorar muito tempo para receber o retorno, né? Então, normalmente as pessoas não seguram isso daí. Isso pra gente ver na merda no futuro, né? Você vai ter um yield muito menor. Se a taxa de juros estiver alta, se as empresas estão tendo um retorno baixo, se você tem uma queda nos títulos do governo e o mercado de ações, que os dois estão relacionados. Os dois, eles mutuamente se completam e mutuamente se recriminam, de certa forma, né? Então, tem vezes que o mercado de ações está na baixa e tu coloca em títulos. No governo americano, por exemplo. Ou você vê que os títulos estão tendo um yield diferente recentemente, porque relações à inflação, problemas econômicos do país. Porque, pensa, você está investindo no governo. Se esse governo ele tá tendo uma administração ruim no geral, macroeconômica, tu vai tirar de lá e põe outro que vai ter um retorno maior. Você pode investir em qualquer governo do mundo. Pra que você vai só colocar em títulos do governo americano, né? Por sinal, gera muita inflação, tem muita dívida pública que ele repaga com mais títulos. O título basicamente permite uma pirâmide, né? Nos Estados Unidos. Títulos do governo americano é basicamente uma pirâmide. Tem pessoas colocando mais dinheiro ali e esse dinheiro sendo aumentado mais na oferta monetária dos Estados Unidos. Tem o Fed tendo mais assets, né? No seu repertório. Eles prometeram que nunca fariam isso pós-crise de 2008, né? Mas fizeram muito mais ainda. Enfim, não pode só investir em títulos desse tipo, né? Tem títulos, por exemplo, municipais, né? Que eles falam bastante desse tema, né? Tempo até demais, né? Que é você investir em instrumentos de débito, né? Como se fosse um empréstimo para coisas mais municipais. Por exemplo, vamos supor que você quer investir no estado do Brasil. Alguém de fora também. Então você quer investir numa municipal bond, né? Então você quer, por exemplo, o país ele quer, o governo do país. Pelo Tarcísio, vai, o governador de São Paulo. Ele quer que investidores invistam para criação de infraestrutura, né? Renovar a estrutura da cidade. Você concorda que para isso o Estado precisa de dinheiro? Por sinal, no Pacto Federativo Inútil do Brasil, deveria ser confederativo, os impostos vão mais pro governo federal ao invés dos próprios estados. O que tira a soberania dos próprios estados, né? Eles recebem mais, eles são punidos por receber mais, porque eles basicamente não vai mais pro federal. Mas o grande ponto é que o pacto federativo é um problema. Ele não deveria existir. Os estados. Sabe por que não deveria existir? Principalmente num país grande. Normalmente você tem. Nos estados mudam muito o pensamento de pessoa pra pessoa. E tu não pode ter uma noção de federalismo, de que o país é uma coisa só, um monolito. Não é, cara. A língua é a mesma, a cultura no geral é parecida, mas tem diferença, assim, de estado pra estado em relação à forma que as pessoas agem, né? Economicamente também falando, politicamente, juridicamente também. E por isso a versão dos Estados Unidos de confederação é muito melhor. Os estados são mais independentes. Tem o federal, mas não tem tanto poder. Mas você quer investir em São Paulo. No caso, o governo precisa de dinheiro. Tu investe nessa promessa de que o governo vai pagar esse dinheiro que ele vai pegar para fazer essa obra de infraestrutura. Obviamente, se o governador for ruim, vai falar, cara, esse cara é um péssimo gerente, né? Porque no fim, cara, governar uma prefeitura, um município, um estado, é a mesma merda que uma empresa, cara. Muda que você tem agora uma relação pública, óbvio, mas tu tem grande parte interpolações empresariais. Então, vira e mexe, você tem governadores se juntando com empresários em conferências e coisa do tipo, tentando arrastar capital pro estado. E pode vir em forma de municipal bonds. Pode vir, por exemplo, em IRB também, que é Industrial Revenue Bonds, que é um tipo de security de débito municipal também. Então,
Obviamente, se o governo for mal administrado, tu pega, por exemplo, o governo de 4 anos, a obra vamos supor que tenha 2 anos. E vamos supor que o governador é bom, tu conversou com ele, e tu vai colocar um dinheiro significativo ali. Tu vai ter, no caso, um retorno melhor, que você sabe que aquilo vai ser bem administrado, né? Qual empresa vai fazer. Você tem que saber qual empresa vai fazer isso, né? Será que uma empresa que entrega? E se ela não entregar? E se a obra demorar mais tempo? Enfim, você tem que ter vários conhecimentos que eles falam aqui sobre com mais detalhe, né? Então, isso é bem interessante, né? Tem também títulos associados a corporações. Isso aqui é uma coisa que eu não sabia. Que é. Tem vários tipos de títulos, né? Mas esse tipo de título é um título de débito da empresa. De uma empresa. Não confunda com ações, necessariamente. É títulos associados a empresas. Então, tu tem uma relação. Não estatal, tá? Necessariamente. Mas tu tem uma empresa que é dinheiro e ela tem essa forma também de arrecadar. Através de títulos associados a crédito. A débito, na prática, né? É debit securities. Então, ele tem um exemplo no real estate, por exemplo, que ele fala sobre colateral, resultado de overbuilding, né? Que você tem muitas construções, aumentou o custo de construção em níveis anuais. Então, se você tem muita construção sendo feita de um certo contexto, vamos supor que tu tá tentando investir nesse momento em municipal bonds, né? Tu pode ter crises em real estate que podem ser causadas por N coisa, né? Mas que, por exemplo, vamos supor, você quer mais infraestrutura numa cidade. Tá tendo muita demanda por isso. As empresas começam a aportar matéria-prima, a produzir mais matéria-prima, os fornecedores e tal. Tem uma rotatividade de empresas de construção e tal. Só que você entende que esse mercado ele depende de crédito. Tudo depende de crédito ali. E se a empresa não entregar, o que acontece? Demorar pra entregar. Quantas obras que eu já vi? Cara, teve uma obra aqui perto que ficou anos pra terminar. Terminou, era um prédio. Antes eu jogava bola ali, por sinal. Era uma quadra que eu jogava bola. E era pago, por sinal. Depois virou um prédio. Só que demorou anos pra virar um prédio, cara. E imagina quanto dinheiro foi perdido no tempo que aquilo que ficou lá parado. Então imagina uma obra que demora muito tempo. E custos que aumentam também nesse setor. Porque às vezes nem é isso. É questão de custo, né? Vamos supor que o custo da matéria-prima aumenta. Por razões externas que não são controláveis. Aí a pessoa tem que injetar mais dinheiro. O grupo, né? Pode ser um trustee também, né? Uma holding. Normalmente holdings são boas em administrar várias coisas, né? Então pode ser uma holding imobiliária, enfim. E tem que injetar mais a todo momento. E isso pode gerar um problema, né? Pode fazer a obra demorar mais tempo. Tem o CRE, que é Commercial Real Estate Loans, que é empréstimo de mercado imobiliário do ponto de vista comercial. Então, aqui é normalmente associadas a rates, né? Rate é associado a formas de security associadas ao mercado imobiliário. Então, são empréstimos para esse setor em si. Só que uma coisa importante, o mercado imobiliário, ele é um que mais tem fatores de PIB global. Eu pedi isso do curso do Robert Shiller, isso cada vez mais fica... Às vezes a gente ouve uma coisa e a gente não acredita na hora, mas a gente vai vendo que isso de fato é verdade, né? Estatisticamente. Mas, por exemplo, você pesquisa PIB global, porcentagem de PIB global de mercado imobiliário. Normalmente baixo. Mas se você pegar o mercado de aluguéis, o mercado de construção, o mercado de compra e venda de casa, é uma coisa inelástica, né? Todo mundo precisa disso. A empresa, por exemplo. A empresa precisa pagar aluguel, precisa comprar novos escritórios. Isso gera algo inelástico continuamente. E você também vê que em questão de capital fixo, sempre tem apreciação, porque você vê, por exemplo, um local, por exemplo, vamos supor que é uma zona rural, que aí é criada numa cidade enorme. Por exemplo, em São Paulo, tu vê áreas, fotos antigas de 100 anos atrás.
tu via que era só mato. Era só mato, cara. Qual que era o valor daquele mato anteriormente? Nenhum, cara. Era mato, era estado da natureza humana de Loki. É... Agora você vê, por exemplo, a Paulista, quanto você acha de capital fixo que aumentou lá em questão de quantidade real de capital ali? Aumentou pra caramba, cara. Você tem prédio, você tem empresa, você tem loja, você tem aluguel sendo gerado ali continuamente, renda sendo gerada ali continuamente. Tem o preço do metro quadrado bem alto. Tem ali concentração de capital. Isso aumenta o preço do metro quadrado. Aí isso foi um acúmulo de capital contínuo, né? Então você vê a apreciação que teve uma pessoa que tinha uma propriedade ali e que guardou. Eu vi ontem, eu já vi muitas vezes os caras falando sobre. O Marçal, por sinal. Que como alugar é melhor que comprar. E o primo pobre, que também é um cara importante nesse setor aí de finanças, né? Mais pessoais. Ele falou, mas como assim, cara? Por quê? Porque isso dá muita treta, né? Tem um primo rico também que já falou sobre esse tema. Mas as pessoas normalmente, dessa questão, falam mais que o melhor é aluguel. Mas, primeiro, você tem apreciação da propriedade. Você tem que entender que o mercado imobiliário, ele é um dos maiores do mundo, se não o maior em relação a capital fixo. Cara, o nível de apreciação, taxa de apreciação anual e ao longo dos anos que você tem de um apartamento é monstruoso, cara. Às vezes vai pro dobro. Ajustada a inflação. Ajustada a inflação normalmente não necessariamente vai ao dobro, tá? As pessoas têm que entender que você tem que ajustar as coisas à inflação. Não é porque o valor aumentou que ele aumentou no sentido de poder de compra. Às vezes tem o mesmo poder de compra. Mas eu tô falando de apreciação real. Se você ver a apreciação real de mercado imobiliário, é grande pra caramba. Em relação, por exemplo, à poupança, em relação a até investimentos também. As pessoas acham que investimentos é só, tipo, eu entrar no aplicativo e comprar uma ação da Tesla. Isso não é verdade. Capital fixo é uma forma de investimento muito boa. E até, por exemplo, com as pessoas que compram um terreno, constroem várias casas ali e ganham aluguéis continuamente. Tu tem uma renda, vamos supor que se custou ali tudo pra reforma, construção, vamos supor que custou uns 700 mil. Mas se você tem um retorno de 80 mil mensal, cara, tu tá tendo. Vamos supondo aqui, eu tô só chutando aqui. Mas se você tem um retorno ali contínuo, e tipo, obviamente aluguel, tipo, tem pessoa que sai, tem um prazo ali que você tem um custo também, mas no geral tu tem uma renda contínua. E que de repente esses 700 mil, se você investir em títulos, não ia te dar o mesmo retorno, cara. No curto médio prazo. Então, as pessoas têm a ideia de que, não, mas rende 10% ao ano. Cara, se você estiver investindo 200 mil, 300 mil, ainda assim é pouco, cara. Ah, mas você tem que entender taxas de juros compostos, mas é pouco comparado ao que você pode fazer pegando esse mesmo dinheiro e comprando uma casa no leilão, reformando e vendendo. Então tem vídeo de pessoas fazendo vídeo de leilão. Outra coisa, você comprar a planta, né? Bem no começo, com empresas sérias, né? Tu compra na planta, tu paga ali 250 mil, reforma, e você pode ter aluguel ou apreciação futura. Então as pessoas têm que entender que não é só o mercado de ações, commodities, forex, títulos municipais, ETF, rate, que é o setor de investimentos. É muito amplo. Tem tanta coisa que é difícil você saber tudo. Cada vez você vai vendo coisas novas e tal em relação a esse tema, né? Aí você foca no que você manja, né? Como eu disse anteriormente, tu não vai investir em opções sem saber o que são Greeks. Saber o que é o prazo de maturação. A curva de yield de uma maturação. Em opções, tu tem que saber a curva. Continuamente. A hora que você tem que sair da transação e tal, senão você se ferra. Então, tem, por exemplo, debentures, né? Que são títulos sem segurança por corporações para aumentar o capital de débito.
Então, elas não têm uma forma de colateral. Então, tem mais risco, né? Por isso que são chamadas de unsecured bonds. Mas debenture, também é citado no livro, é uma forma de títulos, cara. De empresa, eu já falei anteriormente, né? Você tem um exemplo. Mas é um exemplo específico de títulos. Diferente, mas é uma forma de título que tem que manjar do tempo. E tu não pode falar sobre títulos só no Brasil, cara. Pode ser títulos municipais na França, né? Na Turquia, enfim, em qualquer lugar do mundo, cara. Obviamente você tem que conhecer o que está. Você não simplesmente vê, eu vou investir num título municipal de tal país. Cara, você não foi pra aquele país, você não viu fotos, você não sabe como funciona. Não que você precisa ir pra todo país sem investimento municipal bom, mas você tem que saber como funciona, como é qual é o governante ali, o que ele fez já, como tá o funcionamento do sistema ali as finanças como está sendo administrado tudo. Não pode, quais empresas estão sendo usadas para essa questão, se tem corrupção. Se tem corrupção, tem dissipação de capital. Se tem dissipação de capital, tem ineficiência na produção, que é muito normal do ponto de vista estatal. Se tem ineficiência de produção, ineficiência de construção de infraestrutura, quando que você vai ser pago? Nunca. A taxa de yield, de juros de retorno que você tem vai ser baixa. Então tu tem que ter todo conhecimento. Tu tem que ter. Security Analysis é um livro sobre você ter conhecimento nos assets que você está investindo. Então, mesmo no mercado de imobiliário, tem que saber as leis imobiliárias, se possível ter um advogado pra te dizer. Tu tem que ler no mínimo uma vez a lei dos inquilinatos, se você pretende alugar uma casa ou um apartamento. Então você quer comprar um apartamento na planta, depois reformar, mas você sabe a lei dos inquilinatos? Você mesmo lê, não só ter um advogado. Não é longo, né? Não é difícil também de entender. Então saber o básico, né? Porque tem que saber sobre lei também. Qual que é a lei no Brasil associada a isso? Vale a pena com a lei atual? Será que a lei não me fere mais o empreendedor do que o inquilino? Caso tenha uma lei diferente, não seria melhor vender esse kitnet ou o que for? Então, tudo tem um conhecimento prévio que você tem que ter, o que você pode criar ao longo do tempo. Mas tudo eu tenho tanto de capital. Qual que é a forma de alocar ele corretamente? Tipo, eu vou comprar um restaurante, sendo que eu não tenho conhecimento de culinária, ou de administração, ou de restaurantes? Não, cara, porque eu não tenho conhecimento. É um investimento ruim. Mas eu creio que investimento em capital fixo, por exemplo, é uma coisa interessante, não é muito difícil assim. Então, você tem um Airbnb da vida ali. Não é uma coisa difícil. É uma renda fixa contínua. Assim como dividendos, por exemplo. Só que tu não usa como base o Graham, por exemplo, dividendos. Tu usa mais dados da empresa em relação ao seu funcionamento. Então, dividendos não são uma forma de escolher ações. Return on equity é. Mas não só return on equity, você tem que entender a empresa, né? Então, tu vai investir numa empresa de automotiva. Tá bom. Ela investe em quê? Carros elétricos, em carros autônomos. O que ela faz de investimento que é melhor que das empresas? Ou ela é uma empresa tão estabilizada, tipo Coca-Cola da vida, uma Ford da vida, que é óbvio que ela vai crescer no futuro. Ou qual é as empresas que elas estão adquirindo, né? Então, aquisições que a Coca-Cola fez. Cara, por que o Buffett investe na Coca-Cola, né? Eu vejo muito na Coca-Cola, cara, e as aquisições que ela faz, cara. Se você vê a lista de aquisições da Coca-Cola, é enorme, cara, constantemente. Então, tu tá tendo as empresas que talvez até seriam outras Coca-Colas que são adquiridas antes delas se tornarem um competidor. Até de outros setores. A empresa vai crescendo. A Berkshire Hathaway, por exemplo, faz isso. Então, também você pode investir, por sinal. Setor de seguros, por exemplo. Setor de seguros é um tema interessante, mas você tem que saber um pouco sobre seguros, né? Tem que saber qual é a lei sobre seguros naquele país. Por exemplo, a lei de seguros na Argentina, na minha opinião, antes da lei de base, ela prejudicava muito os seguradores, né? Então, eu creio que até conhecer a legislação do país que você está investindo é muito importante, se você focar numa coisa específica. Então, por exemplo, tu tá pensando no mercado
de seguros do Brasil. Então tu quer aportar bastante em poucas ações, né? Mas em uma empresa de seguros do Brasil. Tu vê os reportes financeiros, vê os dados, ok. Agora você vai para a lei do Brasil sobre seguros. Será que ela facilita esse mercado, o crescimento, ou ela facilita a estagnação? Então isso pode ser um dado importante. Não tão relevante, então, talvez, mas dependendo do setor, você não tem possibilidade de crescimento, cara. Cara, na Argentina tinha uma lei que não permitia empresas do setor petrolífero terem é, transporte terceirizado da mercadoria. E questão de escalabilidade, isso aumenta o custo da empresa. Quanto mais você terceiriza coisas que tu não precisa ter pra você, tipo, transporte, cara. Se você tem alguém que faz mais barato, tipo, a Netflix usa serviços na nuvem da Amazon. Pra que você vai alugar, perdão, pra que você vai criar seus próprios servidores e manter eles, se você pode simplesmente alugar servidor da Amazon. Hoje em dia, nenhuma empresa grande tem servidor, cara. Assim, médio. Até de grandes, a Netflix, cara. Empresas grandes de jogos hoje em dia usam servidores na nuvem. Bancos usam servidores na nuvem. Então, é mais fácil. Ter administração é mais fácil. Então, o segurança também é maior. Se você souber, né? Não seja que nem os caras lá da Uber colocaram a chave privada da Amazon Web Services na nuvem, né? No GitHub. Aí os caras acharam e hackearam lá a Uber. Começaram a minerar criptomoeda na chave deles. Então a Tesla também fez essa merda também, enfim. Não pode. Aí é um erro da empresa, né? Erro de funcionário. Mas o grande ponto é que tu tem que ter um conhecimento prévio, né? Então, até em empresas grandes, cara, tu vai investir na Amazon. O que a Amazon tá fazendo? Por exemplo, eu acho muito interessante a Amazon porque, cara, ela tem já há anos o Amazon Bracket, que é alguns serviços de computação quântica na nuvem, com parceria com a D-Wave e outras empresas. E ela tem uma grande porção do mercado. O crescimento da Amazon recente não foi por causa do seu site, suas vendas e tal, no varejo. Não é isso. Livros, não. O crescimento da Amazon, nem questão de logística e tal, expansão para outros países. O Brasil expandir o mercado no Brasil também recentemente. Foi no Amazon Web Services, cara. Os servidores da nuvem da Amazon foram o que mudou, foi o que mudou a Amazon completamente. Recentemente, Prime Video também, adquirindo Twitch. Então você vê, quais empresas a Amazon tá adquirindo? Por exemplo, a Microsoft, ela adquiriu várias empresas de games, Activision na vida recentemente. Cara, as ações com certeza sobem quando isso acontece, né? Então, tem que ver essas flutuações de mercado, de fusões que vão acontecer. Você não pensa duas vezes quando você sabe que aquela empresa, tipo, a Microsoft vai falir amanhã. Provavelmente não, cara. Provavelmente as ações podem cair muito, de repente, cara. Mas ela falir, tu obviamente tem que ter dados, né, em relação a isso. É muito difícil, cara. A Nvidia vai falir amanhã, vai vir outro competidor. Por exemplo, a DeepMind. Pra mim, ela é a maior empresa de IA. Hoje em dia, a OpenAI tomou lugar. O meu OpenAI era sempre segundo lugar. Ainda é pra mim. Só que hoje em dia, a OpenAI tá mais de destaque. Pô, que pessoas que não manjam do tema que falam de DeepMind, cara? Ninguém, cara. Agora, pra mim, DeepMind era a rei em IA. Hoje em dia tem outros players de mercado. Então, eu deveria investir nesses players ou na DeepMind? Que é da Google no fim, né? Eu investi na Google direto já. Então, ou nas dois também, né? Pô, em vez de fazer competição entre os dois, coloca nos dois logo que se lasque. Então, tudo é uma questão de. Não é se prever o futuro, é você ter relações de causa e efeito. Tu tem conhecimento óbvio que aquele negócio não tem como dar errado. Ou menos você crê que não vai dar. E que você não pode, tipo, a massa normalmente fala, nossa, investir em Coca-Cola, cara. Gillette. Amazon. Pô, mas eu queria uma coisa mais exótica, tá ligado? Um IPO. Eu queria cara,
A visão desse livro não é assim. A visão desse livro é mais pelo contrário, cara. É você ter uma visão mais contra a manada. Você entende como a manada funciona, como ela move o mercado em narrativas econômicas. O tema de Robert Shiller, narrativas econômicas, é essencial na área de investimentos, na minha opinião. Tem que saber o que está acontecendo no mundo. Mas no fim você quer entender como o mercado se move em relação a coisas que acontecem. Em Complexity Economics a gente fala isso como event driven. O mercado é movido a eventos. A história importa também. E você analisa essas coisas de forma praxeológica. Para mim, praxeologia, João Mises, é muito útil para investimentos. Você entender relações de efeito causa e efeito da economia. Então, tu sabe que tá tendo uma crise política que vai fazer o petróleo subir de preço, gás natural. Tu faz o future de tanto tempo. O problema é que o future tem prazo fixo, né? Então, o difícil é você prever qual mês que aquilo vai acontecer, né? Por exemplo, pode subir do dia 25 de março o preço do petróleo. Porém, o meu gut feeling quer dizer que é daqui a 5 meses. Daqui a 5 meses vai estar mais baixo do que eu investi. Enfim, é uma especulação, mercado de futures, por exemplo, mas pode sim fazer uma especulação ponderada. Não em técnico análise, não de gráficozinho. Tu entender o que tá acontecendo. Então tu acha que vai cair o preço, você faz um short selling. Pronto, uma option, uma short call ali. Então, tem algumas formas de opções mais complexas. Mas o grande ponto é você ter um conhecimento prévio em relação a esse tema. Então eu creio que era isso, por enquanto. Eu resumi as 300 páginas aí dessa obra, de certa forma. E são 800 páginas, né? Então não sei se vai ter 3 aulas, vai até a aula 55, esses vídeos. Mas era isso, até o próximo episódio.